Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que dá angústia, medo, para alguns até pavor, crise de ansiedade. Por que as pessoas costumam sentir esses sentimentos que são tão angustiantes, causam tanta sensações no corpo e principalmente assim um sofrimento psicológico gigante? A grande maioria, né, das pessoas que passa por isso acaba tendo grande dificuldade de entender o que está se passando no momento da crise. Por que é que o corpo reage daquela forma? Por que é que a pessoa não consegue, por exemplo, às vezes, reagir? É comum eu ver dentro dos grupos que eu participo, as pessoas relatando situações onde elas se sentem paralisadas. Eu não consigo fazer. E eu acredito, a pessoa realmente pode chegar num estágio de não conseguir reagir. Então, hoje nós vamos falar o porquê que isso acontece. Quanto mais entendimento que você tiver do que está acontecendo com o seu corpo no momento de uma crise, mais facilidade você terá também para recuperar o controle nessa hora. Então, primeiro que eu quero diferenciar com vocês que crise de ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade. Uma crise todos nós estamos sujeitos a passar, tá? Ela vem e vai dependendo das circunstâncias que a gente está vivendo. Já no transtorno, essas crises elas se tornam tão intensas, tão corriqueiras, levam a pessoa a ter realmente problemas no seu dia a dia, em atividades triviais, sair de casa, ir na padaria, levar o filho para uma escola. Então, isso é um transtorno. Então, a primeira coisa que precisa diferenciar, tá? O momento de uma crise de ansiedade, onde a pessoa perde o controle, está muito ligado aos sintomas que a gente já até falou em vídeos anteriores, tá? A questão do coração que bate, parece que vai sair pela boca, a respiração que se torna muito ofegante, a pessoa começar com suor. Tem gente que às vezes o sintoma é tão intenso, pode ser o seu caso, tá? Que a pessoa realmente acha que vai morrer. Por quê? Porque começa, além disso que eu falei, do coração e tudo isso, começa a dar uma dor no corpo. A pessoa sente dificuldade na hora de respirar, existe uma pressão nessa região aqui, e a pessoa começa a achar que está tendo algo que não é ansiedade. É comum as pessoas até confundirem com problemas cardíacos, de tão intensa que é isso. Mas por que isso acontece? Um dos sintomas físicos que a ansiedade aponta assim com bastante frequência é tensão muscular. Então a tendência da pessoa, quando ela começa a sentir a crise de ansiedade, ela começa a se tensionar. Olha, falar em tensão geralmente começa nessas regiões aqui. A respiração começa a ficar difícil, então começa a sentir uma dor aqui, porque a respiração ela não fica equilibrada, ela não está num ritmo normal. Depois começa a tensão muscular, geralmente essa região dos ombros, tá? Braço, queixo, a mandíbula aqui assim, começa a ficar tenso. Então você imagina, você começa a contrair essa musculatura. Quando você fica muito tempo com a musculatura contraída, o que acaba acontecendo é que você aumenta ainda mais a dor, porque você está causando nesse músculo uma tensão exagerada. Lógico, tudo que eu estou falando, isso você não tem no momento da crise, você não tem, às vezes, o controle. Então você está só sentindo. O cérebro está entendendo que aquela situação está se mostrando de alguma forma ameaçadora e você acaba reagindo. De que forma? Teu corpo reage. Então começam essas sensações. Além disso, o calor que toma conta às vezes do corpo. E junto com o calor que vem e que dá uma sensação, né, como se você estivesse naquele momento com uma febre alta, vem um outro sintoma que também às vezes acontece quando a gente tem febre alta, calafrio.
Então você tem aquele arrepio que você sente porque naquele momento o teu corpo está vivendo um nível de estresse muito grande. O teu corpo está tentando ao máximo voltar para uma situação de conforto que ele não está conseguindo. Então você vai sentindo todas essas sensações. E isso vai tomando uma proporção, porque olhando cada um deles separado, até a gente consegue pensar, não, isso dá para fazer. Mas eles vêm todos absolutamente juntos. E aí é que vem o desespero, aí é que vem a sensação de que, meu Deus, eu vou morrer. Mas não se preocupe, tá? Por mais que todos esses sintomas eles sejam desagradáveis, eles realmente te levem a uma sensação de que você vai perder não só o controle, mas você acha que pode acontecer inclusive alguma coisa com a sua vida, você ter, sei lá, um ataque cardíaco, não vai acontecer, tá? Essa sensação, ela tem momento para iniciar e momento para acabar. Então o que você precisa entender é que isso tudo faz parte da crise de ansiedade. Se você entender que todos esses itens fazem parte, e aqui eu posso estar dizendo, e talvez tenham pessoas que vão ter até outros sintomas ainda, podem ter mais sensações, tá? Essas as que são mais relatadas pelas pessoas, as que talvez gerem maior desconforto, tá? Então, não quer dizer que não possam ter mais ou menos sensações. O importante nessa hora é você saber que isso faz parte de algo que tem início e que também tem fim. E que principalmente não vai matar você. Tá? Isso te dá um susto muito grande, faz a gente se sentir muito mal, né? Realmente. Mais um outro sintoma que também é muito comum, alterar a pressão da pessoa. Para algumas pessoas pode fazer, o momento da crise pode fazer a pressão às vezes até subir, que também é algo natural de acontecer, tá? Toda vez que o nosso organismo ele passa por situações estressantes, ele altera a pressão. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu sofro de enxaqueca. Sempre que eu tenho uma crise muito forte de enxaqueca, a tendência é a minha pressão subir um pouquinho. Então, eu já sei que isso faz parte, né, também da minha crise de enxaqueca, né, como se fosse um efeito colateral. Pode baixar também. Tem pessoas que costumam dizer que se sentem muito tontas. Muitas vezes tem a ver com a pressão arterial que dá uma oscilada. Isso vai depender de vários fatores, gente. E aí muda de pessoa para pessoa. Isso é importante você saber. Esses sintomas todos, eles não são regra. Isso não significa que para ter a crise ou para você estar no momento, eu tenho que ter todos esses sintomas. E nem que esses sintomas vão ser iguais para todas as pessoas. Eu já vi gente dizendo que tem crise, que não sente tontura, o principal para ela é a questão do coração acelerado e da respiração que ela não consegue controlar. Já tem outras pessoas que me relataram que o principal que ela sente é a dificuldade, olha só, dificuldade em respirar. Ela sente como se estivesse sufocando. Eu vi um relato há um tempo atrás de uma senhora que ela dizia que parecia que tinha alguma coisa pressionando, como se tivesse alguém sentado em cima do peito dela. Tanta era a dificuldade dela em respirar. E agora você imagina, somando com todos esses outros sintomas que eu citei, se isso realmente não vai dar uma sensação de que estou perdendo o controle do meu corpo. Olha como isso assusta, perder o controle do próprio corpo. Isso dá realmente mais combustível ainda para a minha crise de ansiedade aumentar. Uma pessoa que tem na primeira vez a crise de ansiedade passando por todos esses sintomas, natural que ela vai parar num pronto-socorro achando que está tendo alguma outra coisa mais séria. E aí as pessoas, né, ao longo do tempo e tendo mais crises, algumas já não tem mais só a crise, isso já se tornou um transtorno de ansiedade, onde ela vai tendo crises, né, mais intensas, mais duradouras, pode chegar inclusive ao transtorno de pânico. Aí
as crises são mais acentuadas e realmente a pessoa perde o controle, não só da questão do corpo, mas a cabeça dela também entra numa corrente de pensamentos tão intensa que ela se desespera, ela perde o controle emocional também. Então a gente tem que entender que isso são níveis diferentes para uma crise. Uma pessoa sem transtorno pode ter uma crise realmente muito forte de levar ela também a todos esses sintomas e às vezes até por uma intervenção médica, né? Outras pessoas já podem ter crises há mais tempo e, por desconhecer os fatores que geram essa ansiedade, fazem com que, à medida que elas vão tendo os sintomas, elas vão se sentindo perdendo o controle. Por quê? Começou com aquela coisa, a mão começa a suar mesmo fria, aí a respiração começa a se tornar difícil, enfim, tudo isso que eu já relatei para vocês. E aí a pessoa dá mais combustível, porque ela já começa a pensar, meu Deus do céu, eu vou ter outra crise, o que eu vou fazer? Eu tô sozinha em casa e o desespero começa a tomar conta. Pronto. Acabei de dar mais munição ainda, mais energia, mais combustível para minha ansiedade, porque eu não estou sabendo, né, lidar com esses sintomas todos. Então é importante para você, entenda o que acontece contigo. Faça, tá, como uma ferramenta aí para você utilizar, faça um diário das suas crises. Escreva como foi essa crise. Lógico, não no momento que ela está acontecendo, porque essa hora você não vai ter como fazer, né, gente? Mas passou a crise, relata, escreve, bota num diário, tá? Só para você, tudo o que você sentiu. Porque a partir do momento que esses sintomas todos ficarem familiares a você, na hora de você utilizar uma técnica de controle, vai ficar mais fácil, porque você já sabe que você tem esse sintoma, então você vai conseguir entender que ele não durou o tempo inteiro. Ele não durou um dia. Isso é importante você anotar. Quanto tempo durou a sua crise? Foram 15, 20 minutos? A partir do momento que você saiba disso, o teu próprio corpo, quando começar a manifestar, ele vai ter um bloqueio que é da tua mente racional aqui que entendeu. Opa, peraí, essa crise tem 15 minutos de duração. Então o desespero não vai ser tão grande e você não vai ter aquela sensação de que está perdendo o controle de tudo, porque você tem um histórico registrado que as tuas crises duram, em média, sei lá, 10 minutos. Se esse for o caso, você vai saber que nesses próximos 10 minutos você vai ter que usar ferramentas técnicas que vão te ajudar a manter o controle. Serão por 10 minutos e não por uma vida toda. Mas eu estou dando um exemplo bem básico. Comum mesmo aí para vocês é essas crises durarem por volta de 30 minutos. E aí eu sei que 30 minutos, naquele momento, naquela angústia que você passa, parece uma eternidade. Mas vai passar. Tá? O importante é isso, gente. Vai passar. Então, aprenda mais sobre o seu próprio corpo, como ele está reagindo a essa ansiedade, que isso vai te dar mais uma ferramenta para que você possa voltar a ter controle e voltar a ter principalmente qualidade de vida. Lembre-se, você está no controle e não a sua ansiedade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Quem gostou, dá um like. Comenta aqui se isso que a gente está falando faz sentido para você. Diga como é que está sendo para você fazer as técnicas que a gente está ensinando, tá? Compartilhe com os amigos que vocês sabem que têm e passam por situações de crise de ansiedade, que isso, o objetivo nosso é compartilhar conhecimento para que as pessoas possam sofrer menos com a sua ansiedade. Obrigado e até a próxima.